Boa tarde, meus amiguinhos. Olha, eu estou muito satisfeita porque nós vamos estudar paisagens agrícolas. Eu vi o que vocês estudaram sobre antróficas ou naturais, as paisagens, e a gente pensa assim, como que é a paisagem agrícola? Ela é antrófica, muito bem, antrófica, porque ela foi modificada pelo homem. E ela depende, essas paisagens, das técnicas e cultivos que são muito diferentes. Porque tem as grandes empresas agrícolas usam técnicas muito diferentes. Por exemplo, para preparar um terreno, elas todo mundo que vai cultivar um terreno, ele precisa desmatar a área, quer dizer, tirar toda a vegetação natural do solo ali. Aí ela faz a análise do solo, corrige o solo, se precisa de algum elemento químico no solo, ela tem que colocar, tipo calcário e outras coisas. Muitas vezes fósforo, muitas vezes se coloca também herbicida nessa etapa. As pessoas que vão preparar o terreno, elas falam assim, tem que jogar herbicida para matar aquele mato que está nascendo toda hora, para o cultivo ficar melhor. Então joga-se herbicida. Você sabe o que é o herbicida? Tudo que termina com cida é morte. Por exemplo, o homicida. O homicida é aquele que mata o homem. O formicida é o que mata a formiga. O herbicida é aquele que mata ervas. Todo tipo de ervas. E isso faz um mal danado para o solo, porque mata também a vida daquelas bactérias que moram no solo, toda aquela micro moradia que está ali no solo. Às vezes eles têm também que implementar irrigação, aí compram aqueles grandes implementos de irrigação. Aí eles vão plantar, escolher o que vai plantar, se é milho, se é arroz, se é trigo, soja, o que for. Aí comprar a semente é a que mais produz. Então, se for um grande produtor, a semente às vezes é até geneticamente modificada. E depois ele vai adubar aquela plantação. Adubo químico? É, a maioria das vezes. E construir galpões para armazenar a produção, silos, máquinas para acomodar, para trabalhar, para colher e plantar, locais para acomodar os trabalhadores e as máquinas também. Tudo muito cheio de coisas que podem alterar as paisagens agrícolas. Olha, quanta coisa. Muitas vezes na irrigação eles interrompem o curso de um rio, ou então utilizam a água do rio indevidamente. Hoje em dia não pode mais, mas acontece de usar a água do rio indevidamente e o rio seca. O rio diminui tanto a água que vai secando e secando. Ou então aquela irrigação devolve para o rio os elementos químicos, o herbicida, o adubo químico que foi colocado, matam os peixes, há um desequilíbrio ecológico aqui, tá vendo? Então, a paisagem agrícola ela pode ser muito boa e pode ser muito danosa para o meio ambiente. Olhem bem, as leis a serem observadas também. Existem leis que regem essa produção agrícola. Então, por exemplo, toda terra, todo terreno agrícola, toda fazenda, 20% da área dela deve ser uma reserva natural. Tem que ser reservada, fechada com cercas para os animais não irem lá. E toda a vegetação natural daquele lugar tem que ser continuada ali. Você não pode mexer naquela reserva natural. Isso é lei. Mas muitas pessoas também não observam.
Os cuidados especiais com as nascentes. Se tem uma nascente naquela terra, tem que cercar a nascente com especificado ali quantos metros em volta da nascente para poder ser protegida. Matas ciliares no entorno de córregos e rios. Também tem uma quantidade de metros de um lado e de outro daquela via hídrica para poder não comprometer o desenvolvimento do rio, ou do córrego, ou do lago. E a agricultura é muito importante para o ser humano. Ela é alimento, ela é fonte de alimento para todos nós. Ela é fonte de medicação também e fonte de trabalho para muitas pessoas, que vem diminuindo devido à tecnologia. Hoje em dia, a gente tem muita gente que não trabalha mais na agricultura porque foram trocados pelas máquinas. E tem que ser assim, porque o trabalho nas lavouras é muito danoso para as pessoas também. Porque é muito esforço, é muito contato com essas grandes contaminações aqui. Então, a tecnologia ela vem ajudar no trajeto da agricultura, né? E agora os tipos de agricultura. Nós temos 3 tipos, olha. O de subsistência, familiar e comercial. Subsistência, olha, utiliza instrumentos rudimentares, se destina ao próprio consumo. Então, aquela pessoa que mora na fazenda, numa roça, planta um milhozinho, colhe um feijãozinho, tem a sua horta, o excedente é trocado ou vendido em feiras, tem um boi, uma vaquinha, né? Tem um porco, umas galinhas. Então, é a agricultura de subsistência. A agricultura familiar, ela pode ser de grande escala ou de pequena escala. Toda a família trabalha na propriedade. O produto pode ser muito e que se destina à venda e também ao consumo. Então, as famílias costumam, a agricultura familiar muito usada na cultura da uva, do feijão, das hortaliças, de muitos outros produtos agrícolas. E tem a agricultura comercial. Essa é a que é maior o investimento, que as pessoas investem muito, porque o lucro é muito grande. E a soja, o milho, o trigo, a cana-de-açúcar. Então, tem muitos tratores, caminhões, uma irrigação danada, aviões de pequeno porte para poder pulverizar essas lavouras, o uso de adubo químico e agrotóxico, a produção em larga escala. É muita produção. As áreas são muito grandes e a captação da água dos rios é problemática para eles também. E ainda por cima tem que haver estradas para o escoamento dessa produção, porque ela é muito grande. Então a gente vê na televisão, vê nos locais na internet, como que essas grandes empresas agrícolas tratam como empresas mesmo a sua produção. Tem gerentes, tem veterinários, tem zootécnicos, tem muita gente especializada, utilizam drones, os tratores são tão sofisticados, tem ar-condicionado, são ligados no Wi-Fi, em satélites. É uma coisa muito moderna e a pensar, porque eles trabalham com um risco de contaminação. O problema deles é uma produção de larga escala. Aí a gente vê do outro lado, uma agricultura, vamos analisar qual a agricultura é melhor, a orgânica ou a não orgânica. A agricultura orgânica são 2 tipos de agricultura. Essa da larga escala, ela não é orgânica.
ela causa impacto no meio ambiente, degrada o solo, polui águas. Ela, apesar de dar o trabalho para muita gente, ela também causa um impacto muito grande. A agricultura orgânica é muito usada hoje em dia. Ela está muito em alta. As pessoas buscam os alimentos naturais e orgânicos porque eles são saudáveis. Às vezes, ela é uma agricultura de subsistência. Então, se você tem uma horta em casa, você cuida, a sua fruta ela não leva agrotóxico, você aduba sua terra com esterco, com materiais orgânicos, e ela não é de larga escala. Mas hoje em dia, às vezes também é, porque as pessoas estão descobrindo que o mundo está indo para o lado da busca pela saúde, pelas coisas naturais. Então, muitas empresas, dessas grandes empresas, já estão usando os adubos naturais e estão fazendo uma virada na sua produção. A agricultura orgânica não usa agrotóxicos, ela não usa fertilizantes químicos e nem sementes alteradas geneticamente. Então, ela vai usar os adubos naturais, que são os adubos orgânicos, por exemplo, o esterco de galinha. Ela corrige o solo, porque ela coloca produtos naturais também no solo, mas não usa nada que agrida o solo. E as sementes são naturais também, não são sementes que vão alterar o alimento. O objetivo dela é esse, alimentos saudáveis sem impactar o meio ambiente. Então, a gente tem dois tipos de agricultura, que uma busca os alimentos saudáveis e a outra busca o lucro, busca a grande escala. E também temos os sistemas agrícolas, né? O sistema de agricultura intensivo, o que é? São utilizar as técnicas modernas, são de grande produtividade, grandes investimentos, estruturas de produção. Então, a não orgânica costuma ser essa. Mas se bem que a orgânica também pode ter técnicas modernas. E é extensiva, baixa produtividade, técnicas simples de plantio. Então, ela não está preocupada com a larga escala. Então, a intensiva, que ela é muito intensa, muito para muita coisa, grandes investimentos, grandes produção, e a extensiva, que não preocupa com a grande produtividade e nem com grandes investimentos. E também a agricultura pode ser uma agricultura de monocultura, policultura ou agrofloresta. Na monocultura, o nome logo já fala, monocultura, uma só cultura, um só tipo de produto. E ela é encontrada muitas vezes em grande escala e também em pequena escala. Tem gente que tem uma área que só planta milho. E tem gente que tem uma área enorme que também só planta milho ou soja. Quando a gente só planta um produto por muito tempo, aquele solo, aquela plantação causa um esgotamento dos nutrientes do solo. Todas as vezes que está sendo usado, os nutrientes são só aqueles que a planta busca. Então, há um esgotamento. Hoje em dia, a gente sabe que toda monocultura ela não é recomendada. Todos já sabem que é melhor um ano você planta milho, na outra cultura que você planta, às vezes no mesmo ano, tem que ser soja ou tem que ser feijão, uma leguminosa. Então tem que ter uma variedade de culturas para não haver esgotamento dos nutrientes do solo. A policultura, o que é? Vários tipos de plantas na mesma área. Então a policultura, ela diversifica a produção e por isso não esgota o solo.
E tem também a agrofloresta, que integra a produção agrícola com vegetação nativa. Eu separei várias fotos para vocês verem. Pera aí um pouquinho. Para vocês verem como que funciona várias dessas paisagens agrícolas. E vocês vão ver agora. Olhem bem, aqui nós temos uma paisagem agrícola com a plantação na frente, uma reserva natural atrás, tá vendo? Sempre a gente vai ver que assim é o melhor. Aqui a gente tem uma produção familiar. Olha, as pessoas plantando, colhendo frutos, cuidando da fruta. Olha, um carrinho com adubo, a casa, os animais, um trator mais ou menos, não é desses modernos demais. Então, a agricultura familiar é essa sim, de subsistência. Ela não é... Aqui, olha, essa também é agricultura familiar. As pessoas cuidando da horta, fazendo o trabalho de mexer a terra, adubar, aguar, não é? Vamos ver a próxima? Isso aqui é uma foto de satélite. Sabe o que é essas bolinhas aqui? Que são essas bolinhas? Isso aqui é uma irrigação de pivô central que chama. Aqui nesse lugar existe uma irrigação que ela faz essa volta. Então, durante o dia, o pivô central, que é uma haste, vocês vão ver uma foto dele ali. Ele passa em volta e aqui nessa região ele agoa essas plantas, ou pode ser milho, pode ser soja, pode ser até um pasto. Mas aí ele irrigado, ele não deixa as intempéries, né, do tempo prejudicarem aquela plantação. Olha, várias etapas de pivôs centrais dentro de uma área grandona, tá vendo? Vamos ver um outro. Aqui é uma outra área. Essa área aqui é lá em Portugal. Lá em Portugal é um país muito pequenininho. Então, não existem áreas extensas de grande produção, mas existem áreas pequenas, de pequenos produtores e que são intensamente cultivadas. Olha que legal. Tá vendo? Agora vamos ver a próxima. Olha, aqui nós já temos uma paisagem com estradas próximas acho que aqui é cafeicultura, ó. E uma estrada longa que é também acesso e escoamento para grandes produções. Olha, aqui é uma região de grandes produções, olha, produções agrícolas, tá vendo? Vamos ver a próxima. Aqui, o que vocês acham que é? Aqui nós temos uma agricultura policultura. Olha, várias culturas em roda. Essa aqui pode ser orgânica, eu acho que deve ser, porque um cuidado próximo com a cultura, né? Aqui, olha como que é o pivô central. Aqui é uma cultura de milho e aqui é um pivô central. Lá no fundo, nós temos canhões de água, irrigação por canhões. Mas aqui deve ser uma daquelas bolonas circulares grandonas que passa o pivô central, passa e vai rodando, ele fixado no início e vai rodando em volta do terreno que ele vai irrigar. É bacana demais. Quem não viu, precisa ver. Olha também, transporte de trabalhadores rurais. Uma fazenda que é tão grande, que é tão importante na região, que dá emprego para muita gente, que é uma empresa bem sucedida, né? Porque ela tem grandes lucros e grandes trabalhos, grande investimento. Ela modifica uma cidade e ela leva os seus empregados pessoalmente lá, busca na cidade, leva para trabalhar, e os turnos, e é bem interessante também. Vamos ver agora. Aqui é um outro tipo de irrigação, uma irrigação menor.
tá vendo? Bem menor do que o pivô central. Mas ela irriga também. Essa daqui é uma irrigação de canhões. Os canhões jogam a água e ele vai rodando também. Tudo isso, olha quanta água se utiliza numa grande produção. De onde vem essa água? Olha como aqui os trabalhadores estão cuidando da estrada de escoamento da produção. Então eles têm que estar atentos, porque no nosso país as estradas rurais são muito ruins. Então eles têm que estar atentos. Vocês já viram que na época de chuva, as estradas de escoamento dos grãos, elas estão sempre alagadas e ruins, e aí vai perdendo a qualidade do produto. Agora vocês veem aqui uma colheitadeira de soja. Olha que coisa, que máquina impressionante, tá vendo? Ela colhe e já guarda a soja nesse grande baú em cima. É uma coisa impressionante. Aqui os pequenos aviões que vão jogar veneno na plantação, pode ser soja, e quando tem necessidade. Hoje em dia aqui, drones fazendo esse serviço, em vez de aviões, tá vendo? Eles colocam o produto dentro de um recipiente dentro do drone e ele vai colocando. Só que com uma agricultura de muita precisão, só vai colocar no local certo. Não vai fazer como o avião, por exemplo, dar uma praga na lavoura, o avião vem e joga em toda a lavoura. Não, com a agricultura de precisão, através de computadores, satélites, vai determinar somente aquela área. E o drone é mais pontual. Olha outra colheitadeira, olha os instrumentos dentro de uma máquina no campo. Olha uma colheitadeira numa feira de objetos rurais, né? De produção rural. Olha que lindo. Aqui o cara fazendo a agricultura de precisão. As máquinas e o gerente ou técnico ou proprietário fazendo o controle via satélite da produção. Os grandes silos para organizar a produção, olha, que levam secadores de grãos, os grandes instrumentos, as grandes coisas que precisam. E essa alta tecnologia de precisão. Aqui já nós temos, olha, pelo chapéu, a gente vê que é um nordestino cuidando das suas cabras, tá vendo? Aqui é uma agricultura de subsistência familiar. Aqui, olha, outra pessoa fazendo um trabalho rudimentar, agricultura familiar ou de subsistência. Olha, em volta da casa, uma agricultura de subsistência. Aqui já está parecendo que estamos olhando uma agricultura orgânica, as pessoas organizando uma área, vamos ver se é familiar, ó. Agricultura familiar que muitas vezes está se tornando agricultura orgânica. Olha, os produtos orgânicos, muito saudáveis e não são muitos, né? Não tem abundância demais. As pessoas agora buscando essa agricultura orgânica. Olha aqui, em cima da terra se colocam umas palhas secas para manter a umidade. É bacana isso. Aqui é a policultura. Olha, mistura de todas as culturas, árvores de bananeira com hortaliças, com outras árvores. Vamos ver mais. Aqui, isso aqui é orgânico, olha. A pessoa tirou a foto e a criança comendo a verdura, a cenourinha, na hora da colheita. Olha que legal. Sem produto químico, sem veneno. Aqui é uma policultura, ó. Aqui como que fala? É floresta, a cultura que inclui a floresta com o produto que a gente está colhendo, que está plantando. Olha como que é. Como que ela chama?
Agrofloresta. Agrofloresta. Eu sabia que tinha floresta. É a agrofloresta, tá vendo? Você olha a agrofloresta. Você inclui a floresta dentro da sua produção. Mais uma agrofloresta, ó. A produção entrando dentro da floresta. E eu acho que está acabando, ó. Esta também é a agrofloresta, a pessoa fazendo a busca. Olha que legal essa ilustração que eu achei. Sem necessidade do adubo nem agrotóxicos. O que é? Produção de alimento. Essa é a agrofloresta. Ocupa diferentes estratos. Estratos quer dizer uma árvore é comprida e grande, a outra é mais baixinha. Aí dá para o sol passar por entre as folhas, respeitar a sucessão natural das espécies. Tem espécies que são mais agressivas, assim, mais fortes, outras menos. Então, deixar viver aquela que quer viver ali. É habitat natural para os animais. As podas das árvores, elas alimentam o solo. E é uma produção de alimentos junto da floresta. Olha que chique. E acabou. Agora, vocês vão ficar muito atentos, porque nós falamos muitas coisas importantes. Vamos lembrar de todas? Volte aí, vamos ver. Um abraço.